Enfim, vamos começar os reacts, mano? Vamos começar com esse vídeo de Stranger Things que o Nerd postou, que eu acho que é o melhor cenário, né? Tá fresco na mente. Vambora. Stranger Things tá de volta, foi um retorno bombástico. Vecna tá cada vez mais perto de concretizar os planos dele. A série deixou inúmeras pistas e dicas pra gente descobrir Tá dando pra ouvir? o que vai acontecer. Eu quero ir atrás de todas essas pistas junto com vocês. Vamos repassar todas as datas, números, referências. Não vai ficar nada escondido aqui na nossa investigação, galera. Tô falando pra vocês. Vamos entender agora melhor qual o plano do Vecna com as crianças. Vamos entender melhor a verdade sobre a dimensão X e o mundo invertido. E como que a série Tá baixo? tá mexendo com o simbolismo de Taurus, geometria sagrada, pra abrir uma ponte Aizen Rose e jogar em Hawkins, um monstro 1000 vezes pior que o Vecna. Galera, tô hypadaço pra voltar a falar de Stranger Things com vocês. Vamos falar da mudança do Dustin, o Will ganhando os poderes do Vecna. Meu irmão, vambora! Pô, o Dustin, que por sinal tá tomando um hate poderoso, né? É claro que, tipo assim, que não tão hateando o ator, tão hateando o personagem dele. E aí, mano, fica ali dentro da série, evidentemente, apesar de a gente saber que tem alguns casos que acontecem dentro da série do filme e as pessoas, pô, deixam de gostar do ator ou da atriz. Mas tem muita gente odiando o personagem, a mudança do personagem dele nessa quinta temporada até agora, né? Muita gente falando que ele tá chato pra que ele tá completamente diferente, que ele tá completamente mudado, mas sei lá, tá ligado? Eu acho que eu tendo a interpretar que, pô, morreu uma pessoa que, de certa forma, tinha até ressignificado a vida dele, porque, pô, ele gostava muito do cara, tá ligado? E aí, porra, ele tá tiltado. Só que agora é foda também, né? Porque, tipo, porra, uma amigaça dele tá no hospital, quase vegetando, só existindo, e tá ele lá. Ai, meu amigo, ai, eu vou lutar pelo clube do Hellfire até o final. É foda, tipo, dá pra entender, tá ligado? O público ficar puto. É complicado. Inês Trans, Peter aqui. O primeiro episódio da nova temporada já começa confirmando uma das principais teorias da fandom de Stranger Things. A teoria de quem estava atrás do Will no episódio piloto da série não era o Demogorgon, era o Vecna. O que faz todo sentido, já que os Demogorgons são muito mais animalescos, né? Eles não são calculistas. Eles não têm telecinese pra abrir fecho de porta, entende? Assim, nem todo mundo para pra pensar nisso, mas essa ponta solta sempre teve em aberto na série. Legal isso. A série nunca tinha explicado bem o que aconteceu com o Will, né? Como que ele sobreviveu ao mundo invertido. Nem como que o Will tinha sido encontrado, entubado no final da primeira temporada. É que isso aqui é público da Go Case? A quinta temporada agora mostra o Vecna fazendo isso. E mostra que o plano atual dele é fazer o mesmo com várias outras crianças. Só que o Will não vai permitir que outras crianças passem pelo que ele passou. A história de Stranger Things começou com o Will e vai terminar com o Will. Mas antes de a gente falar sobre o Will, vamos falar do cenário geral. Hawkins. O primeiro tópico que a gente tem que comentar aqui é o estado de Hawkins. O que o Vecna fez com Hawkins na quarta temporada tipo, foi o equivalente, cara, a um terremoto magnitude 7,4, né? Ele fez uma Pô, terremoto? Caraca, ele mastigou o local, pô. cruz em Hawkins de ponta a ponta. Foram rasgos espaço-temporais. Agora na quinta temporada a gente vê que passou bastante tempo desde esse evento. 500 dias pra ser exato, 500 dias. Assim, a quarta temporada termina no dia 27 de março de 1986, enquanto a quinta temporada começa no dia 3 de novembro de 1987. Exatos 1 ano e 8 meses depois do terremoto, como eu falei. E 3 dias antes do aniversário de 4 anos do sequestro do Will, que tinha acontecido em 6 de novembro de 1983. E por que eu tô falando essas datas? Bom, como o Lucas falou, não existem coincidências. Então acho que é importante que vocês se situem temporalmente em tudo que tá rolando. Vocês precisam se Pior que essa análise é maneira. Tipo assim, pô, eu gosto muito de prestar atenção, tipo, eu gosto muito de acompanhar a parada, mas ao mesmo tempo, às vezes passam batidos alguns detalhes, pô. Porque séries com essa magnitude, elas são muito ricas de detalhe. Muito ricas de detalhe. Então, às vezes, tu assiste uma vez. Aí tu assiste a série de novo, tu já pega um detalhe que tu não tinha pego na primeira vez que tu assistiu. Então, pô, isso aqui é maneiro, tá ligado? Por exemplo, vou ser honesto, a questão das datas, eu tava cagando e andando. Cagando e andando. Focar na linha do tempo. E é bom pra todo mundo entender o quanto que tudo mudou durante esses 500 dias. Deu tempo das Forças Armadas taparem as rachaduras de Hawkins com band-aids gigantes de metal. Deu tempo da molecada crescer um pouco mais. Deu tempo da Robin e do Steve Harrington, né, arrumarem outro emprego. Quer dizer, agora eles deixaram de ser CLT e abriram o próprio negócio deles com a rádio lá, né? A Robin finalmente achou um job onde ela pode fazer o que ela faz melhor, né? Falar sem parar. Já o Steve ficou lá atrás, né? Fazendo manualmente os efeitos sonoros do programa do Ratinho, não é isso? E eu gostei disso, porque eu senti que essa temporada teve menos referência de época do que as outras. Só lembrar dos patins da temporada passada, lembrar da temporada do shopping. Comparado às outras temporadas, essa última temporada acabou ficando sem muito tempo de tela pra ambientação. E na minha visão, cara, esse era o temperinho que fazia Stranger Things ser gostosinho de assistir embaixo da coberta, entende?
Então, cara, foi legal ver esse prêmio de consolação que foi o Steve trocando os efeitos sonoros com as fitas. Mas fora isso, galera, Hawkins não tava parecendo bem uma cidade de época, sabe, essa temporada. Dadas as condições da história, né? Até porque Hawkins foi isolado do resto do mundo. Não estão num estado de normalidade da época ali. Quem tá entrando e saindo da cidade é o Murray, né? O cara tá, tipo, sendo traficante da galera. Trazendo tudo que Hawkins não tem mais acesso. Chocolatinho, balão de festa. É verdade, mano. Ele tá fazendo todo o trabalho sujo, né, mano? Só vai e volta trazendo as puras. Afetado pelo Vecna. Por isso estava fácil até subornar os atendentes do hospital com produtinho contrabandeado fora da cidade. Tem que ficar do estado que tá a cidade. Tá, ficou tudo. O Murray tá sendo, por exemplo, digamos, o recurso de roteiro, né? Pra dar estrutura para as operações. Ele é quem tem trazido os equipamentos militares, as armas, granadas, localizadores. Então essa temporada já começa com uma dinâmica bem interessante rolando. Ao mesmo tempo ficou claro que na situação que Hawkins está, a galera ganhou muita liberdade para se organizarem mais como time, sabe? A cidade está fora da normalidade. Muita gente morreu, muita gente ficou desabrigada. A cidade foi isolada do resto do mundo. Então eles estão presos ali pelo exército, né, em quarentena. Afinal, choveu em Hawkins, né? Aquela neve fuligem. Agora, uma parada que me incomodou, mano, de parte do público. Depois que rolou essa situação do Will e tal, pô, tô vendo muita gente comentando assim: caraca, ele fazendo em um episódio o que a Eleven não conseguiu fazer a série toda. Mano, tipo assim, cara, vocês estão assistindo a série com a bunda, mano? Desculpa eu falar desse jeito, mas a série categoricamente inteira, não é ela carregando o grupo todo e o grupo todo só fazendo patetada e ela salvando na hora H? Tipo, o que aconteceu, velho? Todo mundo ficou idiota na hora de fazer a análise? Do nada? Todo mundo invertido. Deve estar todo mundo entupido de radiação. A estação de rádio ficou vaga, então, cara, é o espaço que os protagonistas estão usando como base de operações. É uma situação, então, de pós-calamidade, mas que ao mesmo tempo mostra que todos seguiram com o dia a dia. A escola funciona normalmente e tudo mais. E eu gostei disso, cara, até achei realista, porque acho que na vida real seria assim também. Não importa quão ruins sejam os acontecimentos, cara, a humanidade segue em frente. Tem que seguir, sempre seguiu. Refletiu bem um time skip de 500 dias. Desenvolvimento de personagem. De todos do Hellfire Club, é bem óbvio que quem mais sentiu a morte do Ed foi o Dustin. De todos os personagens da série inteira, ok? O Dustin foi claramente a quem mais mudou da temporada passada pra essa. Ele deixou de ser o garoto mais alegre, mais risonho do grupo, para ser o mais badass, mais sombrio. Então, tipo, foi um 180, né? Ele tá seguindo os passos do Ed, tá revoltado contra o sistema, aquela pegada bem punk, trevoso, amigo das cobras, jaquetona, sabe? Ele tá querendo abrir o Hellfire Club de novo. Ele tá seguindo os passos do Ed, vivendo como ele viveu. Eu acho que é um caminho bem interessante pro desenvolvimento do Dustin, porque a gente tá vendo, cara, a transição dele de criança pra jovem. E o caminho que ele escolheu trilhar, né, cara, pra lidar com os traumas e perdas que ele passou. É uma virada de chave total, cara, um antes e depois. E dá até um temperinho também na relação do Dustin com o Steve, né? As brigas deles estão sendo um pouquinho mais sérias agora. É bem diferente do Lucas, por exemplo, que a gente já viu o grande dilema dele na temporada passada. O cara tava dividido entre andar com os populares, ser famoso com o time de basquete, né? Ou ficar com os amigos nerds dele de longa data. Então, o desenvolvimento dele já rolou na temporada passada. Já nessa temporada rola uma, digamos, uma reafirmação da escolha do Lucas quando ele vai peitar os caras do time que estavam partindo pra cima. E já começa logo com isso, né? Muito foda. Do Dustin. Agora, o personagem que teve o maior blow-up dessa última temporada foi o Will. Pra mim, cara, o Will sempre tinha sido o coração da série. Porque nas primeiras temporadas ele era o alvo do mundo invertido. Era sempre ele que era aquele garotinho fofinho, indefeso, que tava em perigo e precisava ser salvo. Ao mesmo tempo ele era o mais empolgado pra jogar Dungeons and Dragons, né? Ele era o, tipo, digamos, a cola do grupo, a alma do grupo. Isso meio que tinha se perdido na temporada 4, já que nessa temporada passada o Will foi resumido a ser Twink. Todas as cenas dele eram sobre isso, cara, todas. Era o tempo todo ele com ciúme da Eleven com o Mike. O arco dele meio que ficou perdido na história da 4ª temporada. Vocês percebem isso, cara? Não sei se só eu tô nessa. Cara, o mundo se acabando e o Will parecendo encosto atrás do Mike em todas as cenas. Não dá, cara, não dá. Então, né, acabaram reduzindo muito o personagem ao dilema sexual e esquecendo o potencial que ele tem pra além disso, né? Mas isso foi totalmente consertado agora na 5ª temporada. Finalmente deram um propósito pro dilema do Will. E a grande sacada da história foi fazer ele e a Robin ficarem amigos. Não, alguém vai morrer. Isso eu tenho certeza absoluta. Nesse final, alguém muito importante da série vai morrer. Mano, isso aí, tipo assim, se tivesse uma odd pra apostar nessa p, eu apostava tudo que eu tenho, tá ligado? Agora, quem? Não sei, né? Porque a Robin, cara, é uma personagem que também é homossexual. Mas ela tem muita personalidade, cara. Porra, ela é a Rock Robin, né? Talvez seja a personagem com mais personalidade da série toda. Então teve uma sacada por parte dos roteiristas fazerem a Robin mostrar pro Will que ele precisa aceitar quem ele é. E seguir em frente, cara, ser ele mesmo. Achar o próprio brilho dele, esquecer o Mike. O que ele sente não é sobre o Mike, é sobre a própria identidade dele. Eu acho que a jornada do Will nessa temporada é sobre isso, sabe? É uma correção de rota. Pô, mas aí vamos falar uma parada aqui também. Pra mim, assistindo a
da série, pra mim, assim, na minha avaliação, é muito mais interessante, ainda que ele tenha falado isso tudo aqui, é muito mais interessante ver a construção do Will com as dúvidas internas que ele tem acerca dele, com as inseguranças que ele tinha, do que ficar vendo aquele romancezinho pau mole da Nancy que não sabia com quem ficava, e aí, porra, triângulo amoroso, e ai, eu gosto dele, ai, mas ele me trata melhor, ai, mas aí eu vou ficar com esse. Aquilo ali já tava me enchendo o saco, velho. Tipo assim, pra mim essa série é impecável do início ao fim. Eu falei, pô, já coloco no hall das melhores séries que eu já assisti. Eu já assisti série pra c... Mas esse romancezinho da Nancy é chato pra c... viado. Puta que pariu, mano. Chega um momento que tu não aguenta mais, cara. Então, tipo assim, mas ele tava meio que escondido atrás desse debate só e estavam resumindo ele a isso. Eu não acho que estavam, tipo, resumindo ele. Era um debate, tipo, importante pra ele e que pra mim, pra quem tá assistindo, é melhor do que o que ficou rolando, pô, por mais de 2 temporadas inteiras, entendeu? Quase a série toda, mano. Ele precisava ser mais do que um personagem que só fica correndo atrás do Mike. Inclusive, o Mike tava na mesma situação que o Will há um tempo. As últimas temporadas ele ficou reduzido a ser um namorado da Eleven. Ficar correndo atrás da Eleven. Era a mesma coisa. Claro, cara. é claro. Ué, Eleven é muito pica, pô. Olha, gente, tem pessoas que vai fazer o quê? Namorar-se alguém menos foda que a Eleven, pô. Tá ligado? Mas aí, pô, até então na série era a pessoa mais foda do mundo. Tu vai achar que o cara é o namorado dela, pô. Entendeu? Tem jeito. O personagem perdeu o que ele tinha de especial. Por isso que nessa quinta temporada eles resgataram o que o Will tinha de especial lá na primeira temporada. Ele era o líder dos meninos e trouxeram a liderança de volta agora na quinta temporada, cara. A diferença é que a responsabilidade dele aumentou. Agora a criatividade e a liderança do Mike são usados para algo além de campanhas de Dungeons and Dragons e passeios de bike. E agora ele está usando os trunfos dele para missões de vida e morte. Vida e morte, muito mais responsabilidade. É uma evolução, digamos, previsível e lenta. Mas acho que faz muito sentido com o arco dele. Traz a essência do personagem de volta, mas com um pouquinho mais de maturidade. Já a evolução da Eleven agora, cara, é mais treinamento. Agora ela sabe como usar os poderes dela com precisão para fazer infiltração, assassinatos. Inclusive a quantidade de militares potencialmente inocentes que a Eleven e o Hopper mataram nessa temporada não foi brincadeira não, hein, cara. Mas potencialmente inocentes é foda, pô. Porque eles são inocentes, mas estão a serviço de um grupo completamente filha da p... que se for necessário sequestrar, não só sequestrar, como implantar a ditadura, eles vão e fazem. Então, pô, é inocente, beleza. É um peão dentro de um tabuleiro de xadrez, mas que tá ali a serviço do mal, tá ligado? Mano, antes chorar a mãe deles do que a nossa. Não tem jeito. Mundo invertido. Pra mim, galera, toda a ideia da Doutora Kay de ter militares no mundo invertido com base de operações lá dentro, centro de pesquisa e tudo mais, é uma coisa que faz sentido por 2 motivos. Primeiro, né, que passa um senso de realismo. Eu acho que fica um pouco forçado quando um grupo de civis e crianças sabe tudo sobre o que está acontecendo. Enquanto os militares com mais recursos, aparato científico, especialistas, cara casca grossa lá pra caramba, ficavam completamente perdidos. Segundo, que agora as portas entre o mundo invertido e o mundo normal foram abertas. Isso vale tanto para um lado quanto para o outro. A 4ª temporada tinha sido sobre isso, né? Sobre o Vecna tentando abrir fendas entre as 2 dimensões. Fendas que a Eleven tinha fechado. Agora não, agora está escancarado. O véu entre esses 2 espaços-tempo está frágil. Os Demogorgons podem entrar e sair com facilidade. O Vecna pode entrar na mente de qualquer criança com facilidade, sem precisar amaldiçoar ninguém e ficar naquele lenga-lenga, sabe? Tem uma fenda gigante naquela base militar de Hawkins, que inclusive o Vecna usou para aparecer fisicamente no mundo real pela primeira vez. Então assim ele conseguiu o que ele queria na 4ª temporada, né? Ele enfraqueceu a barreira entre os 2 mundos. Ele não é só mais uma presença psíquica, agora ele é uma ameaça física. Agora não adianta a Eleven fechar um portal como ela fez no final da 2ª temporada. Depois do contato psíquico que a Eleven fez com aquele Demogorgon na primeira temporada, agora que tem mais Demogorgon, né, todos conseguem rasgar com facilidade o véu entre o mundo invertido e o mundo real. Então assim, tudo que o Vecna planejou até agora deu certo. Ele conseguiu criar os pior que a chegada dele naquela cena, que tá todo mundo ali, os soldados, tá a rapaziada da série em si e tal. Moleque, tipo assim, ele sobra em relação à capacidade de matar mesmo, de destruir em relação a poder de uma forma muito bizarra, mano. Tipo, ele não chega a fazer esforço. Não é que nem, pô, Harry Potter que tem a cena lá do Dumbledore e aí, pô, ele é muito poderoso, só que, mano, ele vai ter que se esforçar e aí vai um feitiço de um lado, um feitiço do... Mano, nessa cena aí, viado, cara, mano, porra, era ele contra o mundo e tava fácil, tá ligado? Tava tranquilo, pô. Portais dele. Só que isso é uma via, cara, de mão dupla. Agora os humanos também podem invadir o mundo invertido com mais facilidade, né? E é o que tá acontecendo. Isso também leva a gente à seguinte pergunta.
Afinal de contas, o que é um mundo invertido? Quanto mais a série avança, cara, mais a gente percebe que essa pergunta ainda não foi respondida. Sim. E a gente não consegue imaginar como que vai ser respondido isso. Bom, a gente sabe que o mundo invertido foi criado no mesmo dia que o Will foi raptado, né? No dia 6 de novembro de 1983. Essa dimensão, ela foi moldada com a forma de Hawkins no momento em que o Dr. Brenner obrigou Eleven a fazer contato telepático com o Demogorgon. Isso criou uma ponte, uma fenda entre esses dois espaços dimensionais. É como se o mundo invertido fosse uma cópia sombria e distorcida de Hawkins naquele instante. Por isso que todos os jornais, casas, tudo que tá ali tá congelado no dia 6 de novembro de 1983. Só que é uma versão de Hawkins infectada pelas videiras, esporos e pelas criaturas da dimensão X. Beleza, Peter, mas então o que é a dimensão X? Cara, a dimensão X é a dimensão para onde Eleven baniu o Henry no dia 8 de setembro de 1979. Isso foi explicado no episódio 7 da temporada passada. O clima da dimensão X, cara, foi o que transformou o Henry Creel no Vecna. E lá ele virou um explorador. E até encontrou e controlou o Mind Flayer. Essa parte estava no episódio 9 da 4ª temporada. Só que essa não foi a primeira vez que o Henry Creel tinha se encontrado com o Mind Flayer ou ido para a dimensão X, né? Isso já tinha acontecido antes, quando o Henry Creel era criança. Foi assim que ele ganhou os poderes, inclusive, né? Por isso que ele, criança, desenhava o Mind Flayer igual o Will. Ele já tinha tido contato. Só não bota uma caverna na frente dele que ele se caga todo. Mano, o pior é que, pra mim, essa questão em específico tá muito aberta. E eu tô até um pouco cagado do que eles vão fazer de enredo pra que faça sentido ele travar ali na frente da caverna. Moleque, imagina, chega lá... existe uma forma de redenção do personagem a essa altura do campeonato, tá ligado? Imagina essa... infectado pelo Mind Flayer. Essa parte aqui que eu tô falando, cara, não tá na série. Tá na peça da Broadway canônica que explica a origem do Vecna. Eu vou ter que fazer um outro vídeo. Eu vi essa TikTok só pra explicar essa parte pra vocês, porque é muita informação. E se eu jogar tudo nesse vídeo, vai ficar confuso, inclusive. Mas o meu ponto aqui, galera, é explicar pra vocês a diferença entre cada uma das dimensões de Stranger Things. Na minha concepção, cara, tipo, da forma que eu tô interpretando a série, o mundo invertido é uma ponte entre a dimensão X e a dimensão normal. É como se fosse, digamos, um meio termo entre essas duas realidades. É uma ponte entre os dois mundos. E agora que a gente viu que tem um muro cercando toda a área de Hawkins no mundo invertido, e o ponto central da área que esse muro cerca é o Hawkins Lab, eu teorizo que a resposta para esse centro seja o... Mano, estão fazendo uma porrada... Apareceu o Dustin ali, né? Estão fazendo uma porrada de edit dele no TikTok, viado. Tipo, com música triste, tipo, com saudade do que ele era. Tipo, pô, como você se tornou tão frio e sei lá o quê. Tipo assim, mano. Tem uma rapaziada que tá devastada com a mudança do personagem, tá ligado? Ponte entre os dois mundos. E agora que a gente viu que tem um muro cercando toda a área de Hawkins no mundo invertido, e o ponto central da área que esse muro cerca é o Hawkins Lab, eu teorizo que a resposta para esse centro seja o ponto físico onde Eleven contatou o Demogorgon e desencadeou a formação do mundo invertido. Essa é a minha teoria. Agora fica a pergunta, o que tem além do muro? Esse muro já estava lá nas outras temporadas? Bom, eu acho que sim, porque eu acredito que esse muro cerque a área da dimensão X que virou o mundo invertido. Eu só me pergunto será que quando esse muro cair, vão aparecer vários outros monstros da dimensão X? Porque, por exemplo, cara, eu queria muito entender o que aconteceu com aqueles morcegos da temporada passada. Onde que eles foram parar? Onde é que tá o monstro gigante com a boca aberta, cheio de dentes, que a Nancy falou na visão dela? Para entender isso, a gente vai tentar entender o plano do Vecna. Plano do Vecna! A minha grande teoria sobre o plano do Vecna é de que ele pretende usar o mundo invertido para criar uma ponte espaço-temporal entre a dimensão X e a dimensão normal e aí soltar os monstros do mundo invertido no mundo real. E de onde você tirou isso, Peter? Bom, vamos lá. Primeiro, da própria visão da Nancy de que teria um monstro com uma boca gigante sobrevoando Hawkins. Para isso acontecer, não dá para ser tipo via portalzinho. Tem que ter um grande buraco de minhoca entre as duas dimensões. Segundo, o professor Clark, ele estava na escola explicando sobre o buraco de minhoca. Ele estava mostrando uma ponte de Aston Rosen, que curiosamente também foi a imagem da estrutura que o Will desenhou no celeiro depois de ver na mente do Vecna. Então assim, cara, a série está usando uma mistura de conceitos físicos e astrais. Físicos pelo conceito teórico da ponte de Aston Rosen, né? E astral pelo desenho do buraco de minhoca da Matt com o desenho de Taurus, que é aquele paranauê de geometria sagrada. A própria série usa esse simbolismo algumas vezes com as pedras em espiral, com o desenho do Will no celeiro. O editor está mostrando para vocês como é que dá match. E o terceiro ponto é que o plano do Vecna, desde a 4ª temporada, é diminuir cada vez mais a barreira entre os mundos. E ele faz isso através das mentes. Todas as mentes que ele amaldiçoou na primeira temporada viraram, digamos, pinpoints, né? Estacas de abertura de portal do mundo invertido no mundo real. O grande poder do universo de Stranger Things, cara, tá nas mentes. Eu não sei se já repararam isso, mas o core da série é sobre poder mental astral. E galera, isso tá claro aí desde o começo, né? Tipo, o episódio piloto da série já tinha um foreshadowing mostrando isso, que era a HQ Uncanny X-Men 134. Se lembra que teve referência a essa HQ?
Então, tipo, todo mundo sabe que parte dos conflitos na história dos X-Men envolvem telepatas, mutantes psíquicos, né? Por exemplo, como o Professor Xavier, o Rei das Sombras, a Psylocke, Emma Frost, Jean Grey, a Madeline Pryor, Cassandra Nova, Apocalipse. Cara, mas infinitos casos. É muita gente. Os X-Men tem muito telepata. Os conflitos são assim. Conflitos psíquicos astrais são parte do core dos X-Men. Mas especificamente a edição 134 mostra Jean Grey sendo controlado pelo mestre mental com a ajuda de um aparelho de controle mental. E aí no final dessa HQ, cara, a Jean humilha o mestre mental, dando pra mente dele uma experiência extracorpórea de unificação com o cosmos. Cara, ela colocou a mente dele em contato com o próprio universo em si. Ela deixou ele pirado com a miríade de contradições da realidade. Ela fritou o cérebro dele com a verdade da existência. E como que a Jean Grey tinha se tornado tão poderosa assim? Simples. A mente dela estava brigando a Fênix, uma entidade cósmica, era um ser extradimensional com poderes psíquicos. Uncanny X-Men 134 é a primeira aparição da Fênix Negra. Perceberam a similaridade com a história de Stranger Things? O Mind Flayer é a Fênix Negra aqui. Essa seria essa analogia. O Mind Flayer é uma entidade extradimensional com poderes psíquicos. É o ser responsável pelos poderes psíquicos de todo mundo na série. Mas agora o Vecna obteve controle do Mind Flayer e tá usando os poderes psíquicos e a mente colmeia dessa criatura para executar os planos dele. Então, cara, da mesma forma que o Mind Flayer tinha dado poderes pro Henry Creel quando ele era criança, o Vecna fez o mesmo com o Will, usando os poderes do Mind Flayer, né? Injetando um pedaço do Mind Flayer dentro do Will. O ponto é, em Stranger Things, toda mente tem potencialmente um poder de conexão extradimensional, sabe? Conexão astral. A gente viu isso com a Max lutando com o Vecna no plano astral, burlando ele através da música. A gente descobriu que toda mente tem energia. Foi assim que o Vecna usou 4 mentes para abrir um rombo dimensional em Hawkins, lá na 4ª temporada. E o Vecna tornou o Will poderoso por algum motivo, cara. Ele tem planos pro Will. Quanto às 12 crianças, cara, além de ser um número simbólico... Então, mano, a situação do Will em específico também é muito louca, viado. Porque da forma que ele se posicionou ali pra parada acontecer, pô, a imagem foi emblemática demais pra ser só, tipo assim... E ele descobriu que, pô, aí agora ele vai ajudar a gente também, hein? A gente não tem mais um soldado, agora ele tem 2. Tipo assim, mano, vem algum bagulho muito bizarro pra ele nessa reta final, mano. Vai ser algo fora da caixa, mano. Para um ritual macabro de sacrifício infantil feito por um vilão, elas também vão servir de pilares mentais pro Vecna quebrar as barreiras espaço-temporais. Como eu falei. Esse aí vai falecer, vai geral ficar puto, porque ele já chegou roubando a cena, mas vai falecer. Entre a dimensão X e o mundo real. E aí a gente volta pros 12 pilares de criança, formando um toros de geometria sagrada. Toros é um símbolo da totalidade, sabe? Representa o movimento perpétuo, interconexão da existência. Representa como a energia se cria. Pegaram? O Vecna vai usar a energia da mente das crianças. Ele vai criar uma ponte de Einstein Rose com a mente delas. Então ele vai dar poder para a mente dessas crianças para elas abrirem uma fenda dimensional do tamanho de uma cidade na cabeça de Hawkins. Lembra o que o Mike falou para Holly? Que ela tinha poder de abrir portais dimensionais em Dungeons and Dragons? Ela vai ser usada para isso pelo Vecna, mas provavelmente vai conseguir escapar e vai ficar com os poderes de abrir portais dimensionais no final. É padrão de Stranger Things. Quando uma coisa acontece no Dungeons and Dragons, também acontece com os personagens da série. Só lembrar logo no primeiro episódio o Will falando que o Demogorgon pegou ele no jogo e logo em seguida, cara, ele foi capturado pelo Demogorgon e levado para o mundo invertido. É padrão, sempre está acontecendo. Como eles vão parar o Vecna? Como eu falei, quando acontece no Dungeons and Dragons, também acontece na vida real. E se a gente prestar atenção, cara, no destaque que teve a partida de Dungeons and Dragons no episódio 1, lá da 4ª temporada, vamos acabar reparando que quando eles estão tentando derrotar o Vecna no jogo, primeiro eles tiram 11 no dado e falham. Ou seja, a Eleven não seria suficiente para derrotar o Vecna. A gente viu isso acontecer no último episódio da 4ª temporada. Ela perdeu, entende? O número 11 não deu certo. Aí logo depois disso eles tiram 20 no dado, ao mesmo tempo que o Lucas com a camisa 8 faz a sexta no jogo de basquete. Ou seja, a Eleven iria precisar de ajuda. E quem é que Eleven e o Hopper acham na sala secreta da base militar? A número 8. 11 mais 8 igual a quanto? 19. Ok, tá faltando 1 para dar 20. E quem é o número 1? O Vecna. E quem é que na 5ª temporada tá se tornando Vecna? Ganhando os poderes... Olha, aqui ele trouxe a matemática do comum, hein, mano? Do Vecna, enxergando pela visão do Vecna na mente coletiva. Exatamente, Will. Will, Eleven e Kari juntos dão 20. 1 mais 11 mais 8 igual a 20. E assim, cada um deles tem poderes levemente diferentes. A Kali é mais focada em ilusões mentais. A Eleven faz um pouquinho de tudo, né? Só que o mais forte dela é que ela consegue abrir e fechar portais para a dimensão X e mundo invertido sozinha. Coisa que o Vecna não pode fazer. Já o Will, cara, tá mega apelão. Ele tem contato com a Hive Mind do Vecna. Então ele consegue enxergar pelos Demogorgons. E essa cena, tá ligado? Essa cena específica deles morrendo, tá ligado? Deles sendo trucidados da mesma forma. Tá louco. E ele ainda tem uma telepatia poderosíssima, cara. Ele quebrou vários Demogorgons em diferentes lugares.
todos muito distantes um do outro. E ele fez isso, galera, tipo, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele nem sentiu direito. Enquanto eleva, se ela for abrir uma porta com os poderes dela, o cérebro dela já sangra pelo nariz. Então, assim, ao menos por essa cena final, o Will parece mais... Isso é verdade. Ao mesmo tempo que eu defendo que ela fez, pô, muita coisa a série toda. Pô, essa porra é verdade. Abre uma porta aí. Já tá lá sangrando. Pô, empurra o móvel. Já tá lá sangrando. E tá ele lá trucidando 3 Demogorgon ao mesmo tempo. Poderoso que eleva. E outro detalhe é que o Will claramente controlou o Demogorgon pra não atacar a mãe dele lá na cena do celeiro, né? Se ele conseguir controlar os Demogorgons, criaturas da mente coletiva, se ele assumir controle da mente coletiva no lugar do Vecna, cara, aí ele fica mega... Mas eu, sei lá, eu não levei pro lado de tipo assim... Ah, ele é mais poderoso que ela. Eu sinto que também tem muito... A gente tem muito que fazer a análise do momento, do timing que a parada acontece, mano. Ele nessa cena aqui, mano, eu acho que ele tá com ódio. Pô, que se somar todos os personagens juntos da série, não tá com ódio que ele tá sentindo, tá ligado? E tipo assim, mano... Era um momento... muito específico, muito específico. Ao mesmo tempo disso tudo, que precisava pô, do surgimento também de um fato novo, eu ainda tendo a acreditar que se a gente depende da Eleven em algum momento que, tipo assim, se ela não conseguir, mano, pô, vai de arrasta e, mano, eu acho que ela é sinistra também, do mesmo jeito, tá ligado? Hiper poderoso, ele vira um novo Vecna. Cara, não sei vocês, mas ó, eu vibrei pra caramba lá com o Vecna dando uma de Darth Vader contra o exército e o Will mitando no final do episódio 4. Agora resta saber por que o Vecna tá tentando deixar o Will tão poderoso. Será que ele pretende trocar de corpo com o Will? Será que ele precisa do Will poderoso pra ajudar ele a derrotar alguma outra entidade da dimensão X? Só sei que essa relação do Will com o Vecna tá meio Harry Potter e Voldemort. Tô achando legal pra caramba isso. Tá pá. Esse final de série vai pipocar mais monstros, cara. Mais gente com poderes, certeza, dimensão X. Só sei que essa relação... Vamos falar também. Ele trouxe esse paralelo com Harry Potter aqui. E, mano, eu também tô achando bizarro e também tô achando muito foda. Só que um outro paralelo que a gente dá pra trazer é o sucesso absoluto tanto da saga de Harry Potter quanto da série Stranger Things. E aí eu tava assistindo um vídeo ontem, mano. E aí eu queria trazer essa reflexão pra vocês. Stranger Things foi um marco no mundo das séries, tá ligado? Nesse universo, foi um marco. Existe o mundo das séries antes e depois de Stranger Things. Só que foi um marco também para a Netflix, entendeu? Porque, tipo assim, se a gente parar pra avaliar, pô, a Netflix é gigantesca e tal, beleza, mas, tipo assim, mudou de patamar por conta de Stranger Things, de todos os números, de todo o hype, de tudo que se criou. E Stranger Things, assim como Harry Potter, também tem muita pegada de criar uma fanbase muito grande e de existir um universo em volta da parada muito amplo para as pessoas, depois que acabarem, continuarem gostando e acompanhando, vamos dizer assim. E aí, tipo assim, nesse vídeo que eu tava assistindo, eles fazem essa pergunta no final. Será que em algum momento, tá ligado? Vai surgir alguma produção dessa magnitude? E outra, se surgir, será que vai ser alguma outra plataforma aprendendo com o que a Netflix conseguiu fazer com Stranger Things e vai trazer uma série e a nossa ótica de qual plataforma é 01 muda a partir disso? Porque, tipo assim, se a gente for avaliar, a gente avalia a plataforma não muito por... nessa aqui eu consigo assistir, nessa aqui a qualidade da imagem é melhor, nessa aqui... Porque, pô, eu vou falar numa boa com vocês. Pra mim, o catálogo da Netflix de um tempo, tipo assim, é porque lançou Stranger Things agora e, pô, acho do caralho. Mas o catálogo tava caído, tá ligado? Tava fraco. Eu entrava na Prime, eu achava que tinha mais opção. Eu entrava na HBO, eu achava que tinha mais opção. Tava na, sei lá, Disney, achava que tinha mais opção. E a Netflix tava caída. Ainda assim, a Netflix conseguiu, pô, internalizar na minha mente, e eu sei que isso não é algo específico meu, porque é de muita gente, a ideia de que, mano, é a 01 e ponto. Tá ligado? Ponto. Ainda que o catálogo, que é o que mais importa, ou o que mais deveria importar, estivesse abaixo de todas as outras. Tipo assim, eu acho que por uma questão de layout, por uma questão das criações próprias, das séries da Netflix, tá ligado? Eles conseguiram um case de sucesso que ocupou e a gente se acostumou a tratar como a 01. E aí a pergunta que fica é, será que outras plataformas de streaming vão tentar repercutir isso? E se tentarem, vão conseguir? Porque, cara, esse debate se arrasta pra muita coisa, tá ligado? É a mesma coisa das plataformas que a gente fala aqui. Todo mundo falava
que ninguém ia bater de frente com a Twitch. Aí surgiu aqui que muita gente falou, mano, mas vai durar uma semana. E eu vou falar, já tá um tempo considerável já, e eu olho aqui na aba, tá literalmente todo mundo fazendo live aqui. Então, quando Stranger Things acabar, vai ser um momento que a gente vai ter um período de observação muito importante pra ver qual vai ser o caminho que eles vão tomar, tá ligado? Porque, tipo assim, Stranger Things eu acho que às vezes as pessoas ainda não conseguiram, até por ser algo de agora, né? Não conseguiram dimensionar o tamanho que tem, tá ligado? É muito bizarro, mano. É muito grandiosa, tá ligado? É muito insano. Eu tô achando legal pra caramba isso. Esse final de série vai pipocar mais monstros, cara. Mais gente com poderes, certeza. No plano astral, no plano mental das memórias do Vecna, por exemplo, também tem muita coisa acontecendo. A Holly tá presa e tá entubada no mundo invertido, mas enquanto isso a mente dela tá lá no mundo de memórias do Vecna. Lá na casinha do Harry Creel. A mente da Max tá presa lá também. Tudo bem que é extremamente perigoso tá na mente do Vecna, mas elas podem descobrir alguma forma de ferir a mente dele por dentro. E de repente, quem sabe tá na mente do Vecna, desbloqueia algum tipo de poder psíquico pra elas também. Talvez elas encontrem um Mind Flayer lá dentro, vai saber. O Vecna falou que tem monstros escondidos na floresta. Será que ele tava falando da Max? Será que ele só não queria que a Holly descobrisse mais coisas sobre as memórias dele passeando por elas? Ou será que tem realmente outros monstros escondidos na mente dele? Já parou pra pensar nisso? A Max falou que o Vecna tava com medo. O que será que existe na dimensão X que deixou o Vecna traumatizado, cara, e apavorado, a ponto de ele não querer uma memória por medo? Será que o Vecna, na verdade, foi mal interpretado? Ele não é o grande vilão final da série? Olha o que eu falei aí. Loucura, viado. É loucura, mano. Tá ligado? É foda. Bom, vamos ver nos próximos episódios. Ou talvez antes nos próximos vídeos. Porque eu vou encher aqui o canal com as melhores teorias. Porque, tipo assim, será que o Vecna... aqui, vocês podem falar bem ou mal. Mas o fato é que transpareceu uma característica de humanidade muito forte que não é tão presente nele durante a série, tá ligado? Na verdade, foi mal interpretado. Ele não é o grande vilão final da série. Bom, vamos ver nos próximos episódios. Ou talvez antes nos próximos vídeos. Porque eu vou encher aqui o canal com as melhores teorias de Stranger Things. Inclusive, cara, se você tem uma teoria boa sobre esses 4 primeiros episódios, já deixa as teorias aqui embaixo, cara, que eu vou ler todas. Porra, tem que me ajudar, né, galera? Até as teorias mais bobas, tipo, eu teorizo que o Jonathan vai morrer sem conseguir entregar a aliança pra Nancy. Meu irmão, eu vou cortar uma cebola de lento? Vou. Mas vou ler tudo, pode mandar. Ele tá esperando o mundo acabar pra isso também, né? Cara, é muito bom ter Stranger Things de volta. Porra, cara, tô animado pra caramba. Nota que vocês dão. Tô olhando aqui embaixo nos comentários, suas teorias, tô olhando tudo. Mas pra você não perder o que pô, tipo assim, tenho séries que pra mim são insanas, absurdas, num nível muito alto. Mas, porra, eu tenho que saber ser racional e saber também que o mundo não gira, pô, em torno do que eu penso. Por exemplo, eu gosto de Vikings pra cá. Tipo assim, pra mim é uma construção absurda. Mas isso não vai me fazer ser cego de achar que a repercussão de Vikings é maior que a de Stranger Things, pô. Tipo assim, eu tenho certeza que quando passar muito tempo de Stranger Things, a rapaziada vai lembrar e vai falar muito mais do que fala de Vikings, pô. Tá ligado? Rapaziada, a realidade, ela tá escancarada. Às vezes a gente aceita, às vezes a gente tenta lutar contra. Mas ela é escancarada, pô. Tá ligado? Não tem muito pra onde correr. Tipo, Breaking Bad. Breaking Bad é uma série absurdamente foda. E é uma série que quebrou tudo, mano. Teve uma audiência muito grande, tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas, pô, o universo de Stranger Things é muito maior que o universo de Breaking Bad, pô. Tá ligado? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tipo assim, quando a gente vai falar de fã... Cara, olha só, vocês estão confundindo totalmente o que eu tô falando com ser melhor a série, tá ligado? A pessoa pode achar Breaking Bad melhor, pode achar Vikings melhor, pode achar Stranger Things melhor, pode achar Prison Break melhor. Eu não tô falando disso, tá ligado? Eu não tô falando disso. São coisas completamente diferentes. Eu tô falando de, tipo assim, o mundo todo parar pra gravar e se juntar com os amigos e gravar as reações. Eu tô falando da rapaziada criar bilhares de teorias sobre o que vai acontecer e tal, e sei lá o que. Tipo assim, é um debate completamente diferente. Vocês estão levando o que eu tô falando pro debate de o que é melhor. Eu não tô falando disso, tá ligado? Eu não tô falando disso, em momento algum, entendeu? Game of Thrones tem um universo gigantesco, porra. Gigantesco, entendeu? Exatamente, são coisas completamente diferentes. Muito. Totalmente, tá ligado? Totalmente. Mas aí tu tá comparando uma série finalizada com uma que tá lançando. Cara, mas eu posso pegar exemplo de algo finalizado. Igual eu peguei aqui o exemplo de Harry Potter. O universo de Harry Potter é, assim, estratosférico. Tá louco, viado.
trazer pra vocês nos próximos episódios, nos próximos vídeos. Se inscreve aqui, cara, faz isso. Mantém sua inscrição. Tá inscrito já há muito tempo? Pô, Pedro, para de ser chato. Já tô inscrito. Então ativa o sininho. Pedro, já ativei o sininho já há muito tempo. E tá aí. Mano, mais um bom vídeo. O canal dele é muito bom, né, mano? O canal dele é muito bom, mano. Muito absurdo.